Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Pílula do Bem. Meu nome é Mauro. Há mais de 30 anos eu sou motorista de táxi pelas noites da Grande São Paulo. O meu carro tem sido constantemente palco de situações inusitadas. Quantas pessoas adentraram pelo meu carro, sentaram anonimamente no banco de trás e ali contaram suas histórias, narraram as suas vidas, disseram coisas belas que me fizeram rir, como disseram coisas que me fizeram chorar. O meu carro mais parecia um consultório de psicologia e todas essas histórias me marcaram muito. Porém, uma me marcou muito mais, que é essa que eu vou contar agora. Era tarde da noite e eu recebi um chamado para buscar alguém no subúrbio. Eu imaginava que eu iria buscar alguém no final de festa, ou uma pessoa que havia brigado com a amante, ou ainda um empregado, um funcionário que precisava se deslocar para o trabalho àquela hora da madrugada. Eu cheguei no pequeno predinho de 4 andares, de tijolinhos à vista. Estava totalmente escuro e ali, apenas no térreo, uma luz acesa por uma janela. Como era de costume, ao contrário dos outros colegas taxistas, que geralmente buzinavam uma vez ou duas e depois iam embora, se não houvesse perigo, se fosse um lugar normal, eu descia, como eu fiz, e bati na porta. E lá de dentro uma voz disse: 1 minuto. Passou-se um tempo, eu ouvi sons de passos, sons de alguma coisa sendo arrastada, e a porta abriu. Uma senhorinha bastante idosa, alquebrada, com vestidinho estampado, com um chapéu bizarro, tipo aqueles das senhoras dos cinemas dos anos 40. Eu observei pela porta aberta e vi que o apartamento parecia que estava inabitado, porque tecidos cobriam os estofados, não havia nenhuma foto, nada em cima de nenhum móvel, a não ser ali no cantinho uma caixa com algumas peças, alguns vidros. Ela então disse: o senhor pode levar a minha mala para o carro? Eu peguei então aquela malinha de nylon, levei até o porta-malas do carro. Ela trancou a porta e veio caminhando com uma certa dificuldade. Quando ela entrou, me disse: me leve nesse endereço. Entregou um papel. Eu liguei o taxímetro e dei partida no carro. Assim que nós saímos, ela disse: meu filho, passe pelo centro da cidade. E prontamente eu falei: minha senhora, o centro da cidade não é o caminho mais curto. Não tem importância, eu não me importo. Eu fui então em direção ao caminho que ela havia pedido. E quando eu olho pelo retrovisor, eu percebi que os seus olhos estavam marejados, porém brilhantes. Ela então, percebendo que eu olhava, disse: meu filho, eu não tenho mais família. Eu estou sozinha há muito tempo. O meu médico me disse que eu não tenho muito tempo de vida. Por isso eu gostaria que você passasse antes pelo centro. Naquele momento, muito discretamente, eu desliguei o taxímetro e comecei a conversar com ela. Ela então me mostrou lugares que para ela foram importantes na vida. Passamos em frente a um grande prédio. Ela disse que ali havia trabalhado como assessorista de elevador na sua adolescência. Passamos por um outro bairro onde ela disse que havia morado com seu marido assim que se casaram. Ela então foi me narrando histórias, situações inusitadas, felizes. Por vezes ela pedia que eu andasse um pouco mais devagar. E observava ela pelo retrovisor. Em determinados pontos, ela ficava com o olhar fixo na escuridão da noite. Outras vezes, passando
por um galpão enorme que era loja de móveis. Ela dizia que ali havia sido um salão de dança e que ela havia se divertido muito. Nós então andamos bastante. E quando o sol começou a despontar, ela disse: tá bom, eu já estou cansada, vamos para o endereço. Eu então me dirigi para aquele endereço que estava no papel. Chegando lá, era uma casa rodeada de árvores, uma pequena casa de repouso, onde 2 enfermeiros que pareciam aguardá-la prontamente vieram atender ela com muita simpatia. Eu desci, abri o porta-malas, peguei a sua malinha, e quando me virei, ela já estava sentada numa cadeira de rodas. Eu então me aproximei, ela abriu a bolsa e disse: quanto é, meu filho? Eu disse: nada não, senhora. Mas, meu filho, você tem que ganhar vida. Não, senhora, eu terei outros passageiros. E naquele instante, sem pensar, eu me abaixei e abracei ela. E ela prontamente me retribuiu aquele abraço muito forte, me apertou bastante por algum tempo. Beijou meu rosto e disse: meu jovem, você não sabe o quanto me proporcionou hoje, esta noite, momentos felizes. Há muitos anos eu não tinha horas como eu tive agora. Só Deus sabe o quanto você me fez bem. Naquele instante, eu me despedi dela e virei as costas e saí sem olhar para trás, para que ela não visse o meu rosto banhado de lágrimas. Aquele dia eu não peguei mais nenhum passageiro. Rodei sem destino por várias horas. Até chegar em casa, fiquei pensativo o dia todo. 2 dias depois, eu me enchi de coragem e voltei naquela casa de repouso para rever a minha mais nova amiga. Porém, quando lá eu cheguei, um dos enfermeiros me noticiou que na noite anterior ela adormecera para nunca mais acordar, mas que ela tinha partido feliz. Essa história demonstra nitidamente situações que com certeza já apareceu para algum de nós e que nós viramos as costas. Não como taxistas, eu digo na vida, no dia a dia, nas situações onde Deus coloca no nosso caminho pessoas que precisam apenas de atenção, de um olhar, de um afago, de um aperto de mão. Coisas que para nós parecem insignificantes, mas que para eles é muito importante. Há muitos anos eu ajudo no albergue aqui em Jataí, que foi uma obra idealizada e construída pelo meu velho pai desencarnado já. E lá quantas vezes nós chegamos, são 60 idosos entre homens e mulheres, abandonados pela família, estão ali para esperar a morte. E muitas vezes, o simples fato de chegar lá, sentar do lado, segurar na mão e dar uma atenção, eles ganham o dia. Eles ganham às vezes a vida porque ficam abandonados. E eu não digo só de idosos, de velhinhos. Quantas pessoas, principalmente nesse momento, precisam de apoio moral, de uma palavra, de um consolo? Quantas pessoas precisam apenas que alguém lhe dê atenção? Mas o dia a dia, as dificuldades, as preocupações fazem com que nós viremos as costas, às vezes nem observemos. No entanto, precisamos pensar que amanhã poderemos ser nós do outro lado. E é muito melhor estar na posição de quem ajuda do que de quem é ajudado. Por isso, façamos as nossas preces, peçamos, a Jesus, que nos encaminhe pessoas que Ele confie que nós possamos ajudar, mas que nos ajude a entender esses recados. Que façamos como Madre Teresa de Calcutá, que disse que nunca, jamais uma pessoa saia da nossa companhia sem se sentir bem ou mais feliz. Assim era Jesus, que nunca deixava de conversar com as pessoas, de ensinar, de dar amparo, de dar apoio. Nem falamos de cura, porque em verdade, às vezes, nós curamos alguém da alma pela simples atenção. E o mundo anda tão carente de generosidade.
O mundo anda tão carente de pessoas atenciosas, amigas. Então que sejamos nós, essas pessoas. Eu convido você para conhecer o nosso canal no YouTube. Lá temos mais pílulas, palestras. Se inscreva, curta os vídeos, porque assim o YouTube, entendendo que é relevante, leva esse conteúdo para mais pessoas. Entre conosco nessa corrente do bem. Muito obrigado pela paciência, seja feliz e que Jesus nos abençoe.